Vamos lá, gente, eu espero que você já esteja com a sua Bíblia aberta aí. Nós vamos hoje estudar esse tema. Pode entrar Jesus. Você tem deixado Jesus entrar na sua casa? Esse texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, é muito intrigante. Ele transmite uma imagem como se Jesus estivesse batendo a porta, querendo entrar na igreja de Laodiceia, mas ele também nos ilustra, nos traz essa realidade. Jesus desejoso por entrar na nossa vida, no nosso coração. Mas nós vamos ler hoje Marcos capítulo 1, versículo 29 ao versículo 31. Marcos capítulo 1, versículo 29 a 31. A palavra de Deus nos diz assim: E saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se, Jesus pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou e ela passou a servi-los. A servi-los. Olha, o pessoal tá comentando aqui, eles realmente gostaram mais do final que eu sugeri do que o final que nosso grupo hoje sugeriu. Mas obrigado pela sua participação aí, onde você está. Eu queria que você lembrasse essa história comigo. Jesus estava na sinagoga e eu já tive o privilégio de estar nesse lugar. Quando eu estive nesse lugar, onde era a casa de Pedro, ou a provável casa de Pedro, eles estavam a menos de 100 metros da sinagoga. A casa de Pedro fica aqui, aí você tem uma ruazinha, você anda mais um pouquinho, tem uma outra ruazinha, e ficam as ruínas da sinagoga, as ruínas da casa de Pedro e as ruínas da sinagoga. Então, eles não demoraram muito para sair da sinagoga e chegar na casa de Pedro. E quando eles chegam ali na casa de Pedro, a sua sogra está adoecida. A sua sogra está doente. A sua sogra está passando muito mal. E é interessante porque parece que os discípulos percebem isso e eles vêm e avisam os outros discípulos e Jesus que está chegando com eles. E Jesus vai até esse cômodo, esse ambiente onde a sogra de Pedro está, a toma pela mão, a levanta, e ao levantar essa mulher, ela já levanta e começa a fazer algumas coisas para servir esse pessoal, para trazer uma expressão de gratidão ou de alegria para essas pessoas que estão ali e também, principalmente, na verdade, para Jesus que a tocou. Eu já recomendei aqui, mas eu quero recomendar de novo. Se você ainda não baixou esse aplicativo, o The Chosen, você tem uma série nesse aplicativo, The Chosen o nome, e nessa série você tem várias cenas, vários textos bíblicos encenados, e olha, eu não sei não, mas é a melhor encenação, o melhor filme, a melhor série que eu já vi sobre Jesus. É a melhor série que eu já vi sobre Jesus, a melhor produção de mídia que eu já vi sobre Jesus é essa série The Chosen. Você não vai achar no Netflix, você não vai achar na Amazon, você não vai achar em nenhuma outra plataforma. É um aplicativo, então você baixa o aplicativo The Chosen, né? E aí você vai ter acesso a essa série. E tem essa cena de Marcos capítulo 1, quando Jesus cura a sogra de Pedro. É muito interessante, você começa a ler esse texto de uma forma completamente diferente. Mas eu queria que você se atesse a esse detalhe. Alguém falou para Jesus: pode entrar, Jesus, na minha casa. Pode entrar, Jesus. Alguém entendeu que Jesus quer entrar e fazer parte da casa, da família das pessoas. Jesus quer estar no seu lar. Jesus quer coordenar a sua família. Jesus quer direcionar as tuas decisões, a tua casa, a tua vida. Alguém entendeu isso?
Talvez o próprio Pedro, que era dono da casa, e fez esse convite. Não, Jesus, se o Senhor quer fazer parte da minha família, se o Senhor quer entrar na minha casa, pode entrar, seja muito bem-vindo. Eu queria perguntar para você, você já deu autoridade para Jesus entrar na sua casa? Você já deu autoridade para Jesus fazer parte da sua família? Você já deu autoridade para Jesus fazer parte dos teus negócios, dos teus sonhos, da tua vida por um todo? Você já deu autoridade para Jesus falando assim: pode entrar aqui, Jesus. A minha casa é, na verdade, a sua casa. Quando nós ouvimos essa história, lemos esse texto, nós aprendemos algumas coisas muito especiais que precisam ser vividas por nós nos dias de hoje. A primeira coisa é que a casa que recebe Jesus, ou que dá autoridade para que Jesus entre, essa casa recebe a bênção da alegria. Pensa comigo, a sogra de Pedro estava adoecida. A sua esposa, com certeza, estava muito preocupada, com o coração abatido, com o coração entristecido, com o coração cheio de dor, porque estava vendo a sua mãe ali prostrada, deitada, adoecida. Não dá para descrever muito bem que tipo de doença ela tem. Existem muitas teorias, mas nenhuma delas vem ao caso agora. O fato é que esse lar, ele estava cheio de preocupação, de tristeza, de angústia. Assim como os nossos lares nesses dias. Cheio de preocupação, cheio de tristeza, cheio de medo, cheio de angústia. Mas alguém falou: pode entrar, Jesus. E quando Jesus entrou nessa casa, quando Jesus resolveu fazer parte, ou entrou nessa casa, aceitando esse convite dessa família, sabe o que aconteceu? Esse lar recebeu a bênção da alegria. O terceiro fruto do Espírito Santo, quando nós lemos Gálatas capítulo 5, é o fruto da alegria. Mas nos nossos dias tem sido muito difícil se manter alegre. Não é verdade? Tem sido muito difícil se manter alegre. Todos os dias nós recebemos uma informação diferente, uma notícia devastadora da perda de alguém, da perda de um trabalho ou de alguma outra perda. Mas sabe, quando nós convidamos Jesus para fazer parte da nossa vida, Ele também traz consigo a bênção da alegria. Você já tem falado isso para Jesus? Pode entrar, Jesus. A casa é sua. Pode entrar, Jesus. Traz esse tipo de alegria para a minha casa. Traz esse tipo de alegria para a minha vida. Traz esse tipo de alegria para os meus filhos, para os meus relacionamentos. Traz esse tipo de alegria para o meu trabalho, para os ambientes onde eu estou. Traz esse tipo de alegria. Você sabe, antes de conhecer Jesus, eu sempre fui uma pessoa muito cabisbaixa, entristecida, com muito sofrimento, muitos traumas, muita angústia. Minha vida era marcada pela tristeza. A minha vida era marcada pela falta de significado. A minha vida era marcada pela falta de alegria. Mas quando Jesus entrou na minha casa, quando Jesus entrou na minha vida, quando eu disse também para Ele: pode entrar, Jesus, eis aqui a tua morada, tudo se transformou. E é muito interessante, porque as pessoas da minha família, e eu tenho uma família muito grande, o meu avô teve 13 filhos. Claro, nem todos sobreviveram, mas ele criou 11 filhos. E é muito grande a minha família. Ano passado, nós fizemos os 100 anos do meu avô. E estava aquele monte de gente. Eu nunca vi tanta gente reunida num lugar só. E aí eu olhei para uma mesa, era uma mesa gigantesca, assim, eu falei: vô, aquilo
tudo é filho da minha tia? Ele falou, ela tem 18 filhos. Ela quis bater o meu recorde. Eu falei, misericórdia, 18 filhos. Mas eu não sei quem é o meu tio então. Ele falou, é o Tiquinho. Aí eu, Tiquinho? Porque cada filho é o tiquinho de um, o tiquinho de outro, o tiquinho desse, o tiquinho daquele. E assim então eu olhei e vi aquela diversidade na mesa da minha tia. E uma grande alegria de todos nós estarmos celebrando juntos naquele dia os 100 anos do meu avô. Mas sabe, não era assim na minha família. Tinha muita discussão, tinha muita briga. Os tios, minhas tias não se falavam. Eu lembro de uma vez eu ter que intervir numa briga muito feia, que estava acontecendo na frente da casa do meu avô, entre duas pessoas da família. Foi a cena mais horrível que eu já vi na minha vida. Eles se atracando, puxando cabelo, se estapeando, dando soco, a coisa mais feia do mundo. Mas infelizmente, eu tenho que dizer para você que isso era uma realidade de tristeza, de angústia, de separação. Era a realidade que nós vivíamos na minha família. Mas eu fui o primeiro a falar para Jesus, pode entrar, Jesus, pode entrar, eis aqui a tua morada, o meu coração é a tua casa. E por causa disso, tudo isso foi transformado em júbilo, em alegria. E depois da minha conversão, eu comecei a perceber e ver várias pessoas da família entregando a sua vida a Jesus. Ou seja, falando para Jesus, pode entrar, Jesus, na minha história, pode entrar na minha casa, pode entrar na minha vida. Então, se você também falar hoje para Jesus que ele pode entrar, você também receberá a bênção da alegria na sua casa. Assim como Pedro, André e os demais discípulos se alegraram por ver a sogra de Pedro sendo curada, você também vai se alegrar por ter Jesus na sua casa. Mas nós aprendemos também a olhar para essa história, que quando nós falamos isso para Jesus, pode entrar Jesus, nós recebemos a bênção dos relacionamentos saudáveis. As pessoas fazem muitas brincadeiras hoje com sogra, não é verdade? Você já deve ter ouvido algumas brincadeiras com relação à sogra. Mas cientificamente falando, é uma coisa que realmente dá muita dificuldade. A relação entre uma nora, um genro, com o seu sogro. Por quê? Existe uma ligação muito grande da mãe com os seus filhos. E essa ligação é tão grande, tão grande, tão grande, ao ponto de interpretar a sua nora ou seu genro como alguém que está roubando, tirando o seu filho de si. Olha só que coisa interessante e maluca, né? Vamos falar a verdade. Porque na verdade você pode olhar de uma outra forma. Não tem alguém tirando o seu filho de você. Você está ganhando um filho, você está ganhando uma filha. Então, se você interpreta assim, você já vai receber a bênção dos relacionamentos saudáveis. Mas aqui nessa história nós percebemos que a sogra de Pedro, me parece que vive na casa de Pedro. A sogra de Pedro está ali todos os dias, cuidando da sua esposa, cuidando de Pedro, dando atenção para essa família. E parece que todo mundo se entristece quando ela adoece, porque eles entenderam que ela era a mãe que estava cuidando de toda aquela família. Ela era aquela que estava intercedendo, orando, vivendo esse tipo de relacionamento com Deus para abençoar a sua casa. Então, sim, se você também diz, Jesus entra na minha casa, Jesus, você pode entrar na minha família, você também vai ter a bênção dos relacionamentos saudáveis. E quando nós olhamos ainda para essa história, nós podemos perceber uma terceira verdade. Lá no finalzinho, nós percebemos a mulher sendo curada, a sogra sendo curada e imediatamente servindo todos eles. Então você não tem somente a bênção da alegria, a bênção dos relacionamentos saudáveis, você também vai desfrutar da bênção do serviço. Mas para tudo isso acontecer, você precisa dizer, pode entrar, Jesus.
pode entrar, Jesus. Por isso eu queria orar por você hoje, que está aí, do outro lado, participando desse culto conosco. Eu quero fazer essa pergunta para você. Você quer dizer isso? Pode entrar, Jesus, na minha casa, para que eu receba essa bênção da alegria, para que eu receba a bênção dos relacionamentos saudáveis, para que eu receba a bênção do serviço. Pode entrar, Jesus. Você pode fazer isso agora, nesse momento de oração, onde nós vamos orar pela sua casa, nós vamos orar pela sua família, mas vamos orar também pelo que você está falando. Pode entrar, Jesus. E pode ter certeza que se você fizer esse convite, Jesus vai entrar na sua casa e nunca mais vai sair. Assim como nunca mais você vai perder a esperança de encher o teu coração de alegria, de ter relacionamentos saudáveis e de ter oportunidades para servir o nome do Senhor. Você quer dizer isso? Pode entrar, Jesus? Então feche os teus olhos onde você está e nós vamos orar assim, pedindo, dando autoridade para que Jesus entre na nossa casa. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por essa história tão especial que nós encontramos na Bíblia. Mas pedimos, ó Deus, que essa história se transforme na nossa história. Por isso falamos, Pai, pode entrar na nossa vida, pode entrar na nossa casa, pode entrar nos ambientes onde estivermos, para que a bênção da alegria seja uma realidade, para que a bênção dos relacionamentos saudáveis seja uma realidade, para que a bênção do serviço seja uma realidade também. Então pode entrar, Jesus, porque o Senhor é bem-vindo aqui, o Senhor é bem-vindo na nossa casa, o Senhor é bem-vindo no nosso coração, o Senhor é bem-vindo na nossa vida. Pode entrar, Jesus, nós te damos autoridade para fazer parte da nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém.